O Patrick mandou o Bob Esponja ir lavar vasilhas enquanto ele e o Mike iam para um clube de strip e isso deixa o Bob Esponja revoltado. Mais tarde, quando ele já estava deitado, o Patrick chegou em casa e disse para ele que já estava na hora deles pegarem aquele demônio. O Bob Esponja diz para ele não falar assim pois eles nem sabiam se a coisa era de fato um demônio. O Patrick, já bastante estressado, diz que não importava pois ele estava cansado de acordar toda noite com alguém batendo no pandeiro dele, porém o Bob Esponja diz apenas que isso era estranho. Ele então muda de assunto perguntando se o Mike iria passar a noite lá com eles e o Patrick confirma que sim. Logo em seguida ele pergunta se o Bob Esponja colocou uma câmera no banheiro e o Calça Quadrada começa a jurar e falar que fez aquilo apenas para capturar imagens do fantasma e nesse momento o Patrick fala que iria dormir. De repente começa a fazer um barulho e o Bob Esponja diz que parecia vindo do andar de baixo e o Patrick manda ele se preparar. Eles então descem as escadas mas acabam se encontrando com o Mike. Eles percebem que o barulho estava vindo do porão e o Patrick manda o Bob Esponja ir dar uma olhada. Após uma breve discussão o Patrick então diz que ele mesmo iria olhar o porão. Assim que ele entra o Mike fala que aquilo tudo já estava o assustando e ele iria dormir com o Bob Esponja essa noite. Assim que o Patrick volta o Bob Esponja pergunta se ele tinha encontrado alguma coisa e ele responde que não e diz que eles deveriam ter colocado uma câmera no porão também. Nesse momento o Bob Esponja dá a ideia deles usarem uma das câmeras no porão e o Patrick diz para pegar a que está no banheiro, porém o Bob discorda na mesma hora. O Mike então fica completamente pasmo ao saber que tinha uma câmera dentro do banheiro e diz que depois disso ele precisava tomar uma cerveja e deixa o Bob e o Patrick na sala sozinhos. Nesse momento o Patrick questiona por que eles não poderiam usar a câmera do banheiro e o Bob Esponja fica em uma saia justa. Após pensar um pouco ele diz que tinha outra câmera para ser usada. Nesse momento o Patrick pergunta se o Bob Esponja era gay e ele pergunta ao Patrick que tipo de pergunta estúpida era aquela. O Patrick tenta tranquilizá-lo dizendo que eles eram melhores amigos e ele precisava saber. O Bob Esponja então se irrita e diz que não era gay pois ele gostava era de mulher e já tinha ficado com várias. Porém o Patrick dá o checkmate e manda ele dizer pelo menos o nome de uma mulher e isso deixa o Bob Esponja ainda mais irritado. Ele então diz que o Patrick também nunca ficou com mulher nenhuma na vida e a mão gorda dele não entrava na conta. Logo em seguida o Bob fala para eles configurarem a câmera para ir dormir. Depois disso o Bob Esponja subiu para o quarto para dormir. Enquanto isso no quarto ao lado o Mike foi dormir com o Patrick pois segundo ele estava assustado com os acontecimentos paranormais que estavam acontecendo na residência. Quando todos foram dormir as câmeras continuaram filmando a casa, porém quando vemos a câmera do porão podemos ver que tinha algo estranho parado no escuro. De repente a câmera é destruída por uma mão bizarra e logo em seguida a porta do porão se abre e em uma fração de segundo várias pegadas se espalham pelas paredes da casa. Nesse momento várias atividades paranormais começam a acontecer e de repente vemos que os fantasmas se reuniram na cozinha. A porta do quarto do Bob Esponja se fechou sozinha e já a do Patrick se abriu e vemos uma figura parecida com o Jeff parada na porta. O Mike até pensa ser o Bob Esponja mas depois percebeu que era o Jeff. Porém o sujeito desaparece e o cagão do Mike começa a chamar o Patrick para avisar que o Jeff estava na casa. Eles então descem até a porta do porão e o Mike chama pelo Jeff pois acreditam que ele está lá dentro. De repente o Mike então é arrastado para o porão e o Patrick corre desesperado para o quarto do Bob Esponja. Ele avisa o Calça Quadrada que os demônios pegaram o Mike, porém logo em seguida ele também é arrastado pelas pernas e isso deixa o Bob Esponja em choque. Logo em seguida a porta se abre e ele chega a cobrir o rosto enquanto podemos ouvir gritos bizarros vindo do andar de baixo.